Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todas as autoridades aqui presentes. Bom dia a todas as pessoas do movimento social, a todos os ativistas do movimento social, a toda a sociedade maringaense aqui representada. É um prazer estar com vocês. É a segunda vez que eu venho à terra de vocês. Eu tenho um grande amigo aqui, William Borges, professor da UEM, fez doutorado comigo. E é a segunda vez que eu venho a Maricá. Eu gosto muito da cidade, gosto muito das pessoas daqui e do amor que vocês têm pela cidade de vocês, né? Onde vocês estão, levam Maricá no coração e falam com todo carinho. E contagia muito a gente esse carinho que vocês têm pela Maricá. Então, eu também já sou uma admiradora de Maricá. Bom, eu sou Eliane Barbosa, como vocês já tiveram a oportunidade de saber. E venho aqui falar um pouco, conversar um pouco, não uma palestra, mas uma conversa, sobre a juventude negra em movimento. E é um prazer falar sobre esse tema, uma vez que eu tenho trabalhado nessa questão há algum tempo. Eu hoje trabalho na Prefeitura de São Paulo, uma assessora da Secretaria Nacional de Juventude para a implementação do Plano Juventude Viva. Quantos aqui já ouviram falar do Juventude Viva? Muitos. Do Juventude Viva em São Paulo. O Juventude Viva é um programa, um plano do governo federal para enfrentamento da violência contra a juventude, e especialmente contra a juventude negra. Por que especialmente contra a juventude negra? Porque dos 100 jovens que morreram no Brasil no ano de 2010, 75 deles eram negros. De 100 jovens que morreram por violência física no Brasil em 2010, 75 deles, 75% era negra. O que isso significa? Significa que, apesar do jovem negro brasileiro representar 50% da população brasileira, aproximadamente, ele está sobre-representado aos extremos nos indicadores de homicídio por morte violenta no Brasil. Por que será isso, gente? Nós vamos estar analisando fenômenos que colaboram para esses números. Agora, a gente vai estar falando um pouco sobre a sociedade brasileira, um pouco sobre como os negros é visto no Brasil, as formas de violência que acometem a população negra, violência física, violência simbólica, e que consequências isso traz para a juventude negra especialmente. Tá bom? Foi um prazer ouvi-la, Dona Araci, muito obrigada pela sua fala, foi muito bom ouvi-la. Eu também parabenizo, eu vim aqui convidada pela senhora, né? A Lena me indicou. Eu parabenizo a senhora pelo seu trabalho e de força e luta em movimentos sociais aqui em Maringá, para fazer frente, né, para o enfrentamento do racismo e da discriminação racial. De fato, eu concordo com a senhora que é uma luta grande e forte, que a gente não pode pensar que é uma luta camuflada, que a gente tem que dar nome aos bois, sim, precisamos evidenciar esses fatos, porque a gente está racializando o país. O país já está racializado. Se a gente vai nas grandes favelas, por exemplo, a gente vai ver que pelo menos 70% dos que estão lá são negros. Senadores e deputados negros. Nós estamos extremamente subrepresentados lá. Quando você vai às grandes empresas do país, você não tem, eu estudo isso, a minha tese de doutorado tratou disso, você não tem 5% dos grandes líderes das empresas negras. Você não tem. 98% deles é branca. Então, o país já está racializado. O país já está dividido por raça. Nós só precisamos falar um pouco mais sobre essa questão. Porque falar sobre essa questão dá visibilidade a ela e nos ajuda a construir mecanismos para o enfrentamento dessa desigualdade racial que divide o país. Então, a gente tem uma sobre-representação da população negra
nos lugares mais baixos da sociedade brasileira, se é que podemos falar em lugares mais baixos, entre muitas e muitas e muitas aspas aqui. E temos uma subrepresentação dessa população nos lugares de excelência, se é que podemos falar em lugares de excelência também. Tive muitas e muitas aspas aqui. Mas eu posso falar o seguinte: para as posições sociais mais disputadas, mais desejadas na sociedade brasileira, nós temos uma imensa subrepresentação de negros. E para as posições sociais menos desejadas na sociedade brasileira, nós temos uma sobre-representação massiva da população negra. Precisamos falar sobre isso. Precisamos enfrentar esse fenômeno. E juntos, não tem como construir solução para esse problema se não nos juntarmos, negros e brancos. Na FGV, quando me falam... Na FGV, quando me falam, eu trabalho em questão racial e tenho mais 2 professores brancos, no meu centro de pesquisa especialmente, né, que é o Centro de Estudo em Administração Pública e Governo. Quando me falam sobre questão racial, me mostram os artigos e todos contribuem comigo muito para eu achar coisas, né, estudar esse fenômeno, aí o pessoal vem conversar comigo e fala: gente, mas esse não é um problema meu, esse é um problema nosso, é um problema da sociedade brasileira. É vergonhoso para nós, pretos e brancos. Só tem eu aqui de preta. Vocês não acham feio isso? Como é que pode? As pessoas às vezes falam, né? No Brasil é o discurso pelo qual fomos construídos, fomos criados e formados nas nossas escolas. No Brasil não existem pretos, no Brasil não existem brancos. Somos todos brasileiros, né? Me perguntam também quem é preto no Brasil, quem é negro no Brasil. Eu falo assim: senta aqui na porta da Fundação Getúlio Vargas, você vai ver quem é branco. São alvos, gente, são os brancos mais alvos que eu já vi. 98% da FGV é alva, é branco. Quem não sabe quem é branco, vai lá e senta e vê que vai ver quem é branco. E quem não sabe quem é preto, quem é negro, como diz o professor Hélio Santos, pergunta à polícia, ela sabe. 75% dos jovens que morrem por arma de fogo no país é negra, é preta. Preta e parda. Eu não gosto do nome parda, mas mestiça, afrodescendente. Então a polícia sabe quem é negro. E lá na FGV eu aprendi, eu vi quem são os brancos. Existem pretos no Brasil, existem negros no Brasil. E existem brancos no Brasil? Sim. Se isso não é isso não é raça, porque a raça, ela já foi desconstituída, não existe isso. Biologicamente não existem seres humanos. Os seres humanos não são divididos por raça biologicamente. Isso não é verdade. De fato, nós somos uma única raça, a raça humana. Pretos, brancos, indígenas, ocidentais, somos todos a raça humana. Porém, o conceito sociológico, a construção social do ser humano, classifica o ser humano por raça, segundo seus traços fenotípicos: cor de pele, tipo de cabelo, formato do nariz, da boca. Tudo isso são características sociais da raça. É construído, nós construímos isso. Isso, de fato, não tem nenhuma importância para nos caracterizar enquanto seres humanos. Nós somos todos seres humanos. Porém, recebemos tratamentos diferenciados na sociedade em função desse nosso fenótipo. Entende? Então, de fato, biologicamente não existe raça. Mas socialmente, política e economicamente, culturalmente, existe raça. A gente precisa enfrentar esse bicho para a gente poder dar conta dele. Certo? Então vamos começar aqui a apresentação. Bom, você podia passar? Então, aqui a gente chega a um dos princípios, alguns dos princípios que informam a nossa fala, estão ali descritos. Não há quem saiba tudo, não há quem não saiba nada. Juntas podemos construir novos e outros saberes, vamos ter que ficar em pé. E aqui viemos para um momento de diálogo e partilha. A ideia aqui é a gente conversar. Eu vou falar um pouquinho, espero não falar muito. E depois a gente vai ter perguntas, a gente vai conversar, vai debater sobre o que a gente está tratando. Por favor, pode mudar. Não sei se tem como apagar, não sei se vocês conseguem ver essas imagens que eu coloquei ali. Vocês conseguem visualizar? Tem como apagar? Só para a gente poder ter uma visualização maior?
Se não tiver, tem? Só estou aguardando. Isso. Vocês conseguem ver? Eu coloquei no Google a palavra criança e fui lá naquela parte de imagens para ver o que vinha como criança. E aí as figuras que me vieram foram essas. Por favor, vai passando. Crianças. Estão aí as crianças do Brasil. Pode ir passando. Agora eu botei criança negra. E aí vieram essas imagens. Juventude, vieram essas imagens. Juventude negra, essas imagens. Pode passar, por favor. Tá aí, tá bom. O que a gente percebe naquelas primeiras imagens que eu passei, quando eu coloquei apenas crianças? A gente vê grande maioria das imagens é de criança branca. É como se no Brasil só existissem crianças brancas sob o título de criança. Criança negra é uma outra categoria, o que nos ajuda muito a construir aquele discurso que viemos construindo no início, né? De que a sociedade brasileira está racializada já. Quando aparecem crianças, quando apoiam crianças, é só criança branca. Você imagina então uma criança negra crescendo, ouvindo anúncios para crianças, e ela só vê crianças brancas naquelas imagens, ela não se vê representada ali. Ela passa nas bancas de jornais e vê crianças, fotos de crianças, de adultos, dos políticos, são todos brancos. Ela não está representada ali. Ela passa nas escolas, as melhores escolas do lugar que ela vive, da localidade que ela vive, ela vê crianças e jovens brancos, certo? Em alguns lugares que ela vai, talvez numa creche, de uma comunidade, ela vai ver crianças negras, certo? E ali ela vai ver alguns termos, ou vai ouvir algumas palavras, não pejorativas, mas de assistencialismo necessário no Brasil, sendo faladas, colocando ela como pessoas que precisam de ajuda, pessoas que estão de uma classe social e de um nível abaixo dos demais, precisam então de uma mão para poder conseguir construir uma trajetória mais interessante. Como, gente, que o jovem, como que essa criança, que o jovem cresceu nesse ambiente, como ele se vê representado na sociedade brasileira? E como ele vê a si mesmo? Já que ele cresceu vendo, como nós vimos ali, uma imagem em que ele não está incluído e ouvindo discursos em que ele não está incluído, ou se está incluído numa situação de subalternidade. Como que esse jovem, como que essa pessoa chega na juventude dela? Como que os jovens negros se veem representados na sociedade brasileira? Que perspectivas alimentam sobre o futuro? Que oportunidades lhe foram abertas ao longo de sua vida? Como que o jovem negro se vê crescendo nesse ambiente em que ele parece estar excluído de tudo? Psicologicamente, me parece, tem estudos mostrando isso. A AMA Psique em São Paulo, por exemplo, é uma associação de psicólogas que trabalham com a questão da construção da identidade diante das relações interétnico-raciais, ou seja, na construção da relação que trabalha com pretos e brancos. Elas apontam que a exposição à discriminação racial traz sérios problemas, sérios danos à psique humana. Porque imagina, você olha na televisão, você não está ali. Você olha no jornal, você não está ali. Ou só de modo negativo, né? Morrendo e matando. Você só vê figuras que te representam de modo negativo. Como é que você chega na juventude? Não chega bem. Não chega com boas perspectivas. Geralmente as crianças negras são aquelas que mais abandonam as escolas, não se veem representadas ali. Elas abandonam, elas não conseguem trabalho porque não estão por um ciclo vicioso, porque não estão bem informadas, porque são discriminadas e não são bem informadas. De fato, primeiro foi porque foram discriminadas. E aí, então, não conseguiram ser bem informadas. É um ciclo que vai se alimentando um outro. Mas, primeiro, na minha tese, eu falo isso na minha tese de doutorado, a impressão que os brasileiros têm, a ideia que vigora na cabeça dos brasileiros, é que a população negra está super representada nos espaços, entre muitas aspas, de excelência, nas posições mais desejadas, economicamente, politicamente e culturalmente mais desejadas do país,
por falta de competência, porque são menos inteligentes, são preguiçosos, dados às danças e não aos estudos. Eles gastam muito tempo acordados brincando do que trabalhando, certo? A ideia que vigora no imaginário brasileiro é essa. Mas a história é completamente diferente. A gente sabe que depois da escravatura, os negros foram entregues à própria sorte. Vigorava e foi cativado na sociedade brasileira uma ideologia de embranquecimento. A gente abole a escravatura socialmente, ou seja, politicamente, internacionalmente é necessário. A escravatura virou uma coisa que a sociedade internacional já abominava, então não era mais sustentável para o Brasil continuar escravizando. Libertou-se os escravos. Faz o quê com esses escravizados? Escravos não, com os escravizados. Eles não são escravos. Os negros que chegaram aqui não eram escravos. Eles foram subordinados, colocados numa condição de escravizado. Libertam então eles e fazem o quê com essa massa de gente? Nada. Ao contrário disso, o Estado subsidia a entrada de imigrantes europeus e o objetivo era nítido, era falado, era declarado: branquear, embranquecer a sociedade brasileira. Então deixa esses negros para lá, esses pretos para lá, eles vão morrer, abandonados à própria sorte. A sociedade brasileira vai virar branca e assim nós vamos conseguir nos colocar diante do mundo. O Brasil vai ser um país de brancos. Essa foi a razão pela qual o Estado brasileiro fortemente subsidiou a entrada de imigrantes europeus no final do século XIX e início do século XX. Colocado à parte a sua própria sorte, a população negra fez o que pôde para sobreviver. E deu o que está dando hoje. A gente está vendo, as estatísticas estão aí fortes. Somos 50% da população brasileira. Nos cargos de gerência e altos escalões das empresas, menos de 5%. No Congresso Nacional, não preciso falar os percentuais, é só vocês olharem na televisão e ver quem está lá, são os brancos. E nas universidades, temos pouquíssimos professores negros. Então, a política de embranquecimento deu no que deu. Então, não são os negros que foram preguiçosos, ou que são mais dados a festas do que ao estudo duro, que levou a essa situação. Foi um abandono do Estado brasileiro, que incentivou e financiou a entrada de imigrantes e depois facilitou a esses imigrantes a compra de terras, a aquisição de terras para a agricultura familiar e até hoje subsidia os agricultores familiares. Nada contra isso. Tudo que está na nossa mesa, a gente agradece a agricultura, não é verdade? Então, nenhum problema com o governo, com o executivo financiar essas atividades. O problema está em ele facilitar e financiar alguns tipos de atividades para alguns grupos que estão sobre-representados lá e deixar de fazer isso para outros. Então, até hoje, o produtor rural tem acesso a crédito, 2% ao ano, com uma carência de 5 anos para pagar. Ótimo, o agricultor rural precisa disso, porque vive com suas condições climáticas, às vezes dá a produção, às vezes não dá. Ótimo isso. Mas e a população negra que foi entregue à sua própria sorte? Não tem cotas? Cotas é esse trabalhão que deu para ser aprovado e mesmo assim implementado com muito respeito, mas muitas vezes ainda mal e porcamente implementadas. Oportunidade no mercado de trabalho, cotas para serviço público, uma luta em cada unidade da federação, em cada unidade da federação, no nível federal, uma luta para conseguir, a gente não consegue nada. Gente, o que é isso? Por que para alguns grupos o Brasil pode subsidiar e outros grupos não? Então a ideia que nós temos de cota, de que o Brasil subsidia, de que isso não é digno, porque, afinal de contas, nós os negros somos capazes sim, muito capazes. Eu, por exemplo, nunca passei nada com cotas, mas eu quero passar um dia, porque é um direito político meu. Foi a minha geração, foi a minha população, foi os meus ancestrais que foram negligenciados lá no passado. E para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu passo por problemas seríssimos. Eu estou mal inserida no mercado de trabalho até hoje, sou extremamente bem formada. Estou até hoje precariamente inserida no mercado de trabalho.
Não é por falta de competência, não. Eu estudei nas melhores escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quase fui para fora do país estudar. Então, competência não falta a nós, os negros no Brasil. O que falta é oportunidade. Então, eu quero passar para a Copa para algum lugar, porque é um direito político, é um desejo meu como cidadã brasileira. É uma dívida que o Estado brasileiro tem comigo e com a minha população, e com o meu país. Então, cota não é feio, não é a favor do Estado, é dever. A sociedade brasileira nos deve, e deve muito. E para pagar essa dívida, ela faz muito pouco. A jornalista da CBN agora me perguntou se eu não acho que nós estamos tendo avanços com essas políticas. Eu falei, olha, se eu for comparar, e aí eu estou fazendo coro junto com a Edna Roland, se eu for comparar as ações que nós tínhamos até 20 anos atrás, o que nós temos hoje é excelente. Nós estamos avançando muito, o Brasil está avançando. Olha a oportunidade que nós estamos dando aqui para fazer uma plateia de pretos, de negros e brancos. Há 20 anos atrás isso era mais difícil. E me parece que isso está ficando melhor a cada dia. Então nós estamos avançando, a gente vai conseguir avançar. Porém, para o que falta ser feito, isso é uma coisa em pleno oceano. Falta muito a ser feito. E quando a gente compara o que era feito, excelente, estamos avançando. Quando compara o que tem para fazer, é pouco demais. Temos que ir mais forte. A Aracy falou muito bem aqui, a dona Aracy. Temos que ser mais agressivos, precisamos estar juntos nessa luta, para a disposição disso. Então, gente, os jovens, eles se veem muito mal representados na sociedade brasileira. Eles têm pouca expectativa de vida na sociedade brasileira, pouca expectativa de futuro. Certamente por essa razão, eles abandonam mais as escolas, os jovens negros brasileiros. Certamente por essas razões, eles são vítimas, eles não são criminosos, mas são vítimas da criminalidade, que se integram ao crime com uma falta de perspectiva. Não tem muita... O que vai acontecer comigo? Como falaram para minha mãe, há 30 anos atrás? Você vai estudar para quê? Você é uma mulher negra, você é uma mulher preta, você vai estudar para quê? Se hoje não falam isso para os nossos jovens, como a minha mãe teve a oportunidade, o desprazer de ouvir, isso é falado pra gente de forma subliminar. Isso é falado pra gente naquelas imagens que a gente viu ali, né? Eles não estão representados ali. Passa, por favor, o próximo slide. Olha, eu peguei também no Google, eu botei a palavra médicos. Apareceram ali. Bom, vocês não precisam apagar as luzes, mas percebem que são brancos que estão ali. Médicos. São as primeiras, eu peguei as primeiras três linhas de foto, né, lá do Google Imagens. Médicos no Brasil também são brancos. E a gente hoje exporta médicos, né, está tentando exportar médicos, porque o Brasil não fez o dever de casa, de educar bem a sua população, né? Agora precisa exportar médicos, mais médicos brancos. A Europa está com problemas, mais uma vez a Europa com problemas, e o Brasil quer de novo subsidiar isso, né, traz gente para cá. E nós estamos morrendo, os nossos jovens negros estão morrendo. Então, quando eu coloco médico, eu botei engenheiro, eu botei advogados também, no Google não trouxe. E a maioria das figuras que aparecem são de pessoas brancas. Então os jovens brasileiros, os negros brasileiros, não se veem representados ali. Por favor, pode passar. Aqui em Maringá, nós temos 25% da população, 26% da população negra. Se 26% da população é negra, pelo menos em cada peça publicitária do Paraná, tinha que ter um negro para cada 4 brancos, certo? Em cada peça publicitária. Mas, pelo menos, não acontece isso. No estado do Paraná é 30%, são 30% de negros. E também isso não acontece em suas peças publicitárias, por favor. Bom, a gente trata a juventude, a gente costuma tratar a juventude de forma muito homogênea, mas de fato, pelo que nós já vimos aqui, isso não é verdade. Existem várias juventudes no Brasil. Existem pelo menos, a juventude negra e a juventude branca. Mas também nós temos a juventude indígena. Nós temos jovens com deficiência. São várias juventudes que precisam ser tratadas de formas muito específicas. As políticas que se adequam para um jovem branco, certamente vai ser importante para o jovem negro, mas não suficiente. Se o governo estadual, federal, local, criar uma política para o jovem branco, ela vai ser importante também para o jovem negro, para os jovens, no geral. Porque eu nunca vai criar uma política para o branco, né?
vai criar uma política universal para a juventude. Ela vai ser importante para ambos, para jovens negros e para jovens brancos, para as jovens e os jovens negros e para as jovens e os jovens brancos, e indígenas e para todos os jovens. Mas para esses grupos específicos, jovens com deficiência, jovens negros, jovens indígenas, só aquelas políticas universais não são suficientes. Então, existem diversas juventudes, a gente precisa considerar isso quando estiver pensando em ação pública. Por favor. O que leva, o que justifica, o que é essa subrepresentatividade do negro e do jovem negro nos espaços e posições mais desejadas do país? A gente chama isso de violência simbólica. No Brasil, a população negra e a juventude negra está exposta à situação de violência simbólica em todas as esferas de sua vida. O que é violência simbólica? Violência simbólica é a assimilação por parte de uma comunidade, eu posso depois liberar os slides para vocês, é a assimilação por parte de uma sociedade, de uma comunidade específica, de valores dos grupos dominantes. Então, assimilam esses valores tanto as pessoas que pertencem aos grupos dominantes, como as pessoas que não pertencem aos grupos dominantes. Assimilam esse discurso e se posicionam na vida em conformidade com aquele discurso. Ou seja, no Brasil, a gente viveu, como eu falei agora há pouco tempo, a gente ainda vive nele, de maneira mais sutil, a ideologia do embranquecimento. Então, a gente valorizou sobremodo a figura dos grupos brancos e subvalorizou a figura dos negros. Esse discurso ele foi assimilado, do valor do branco e não valor do negro, foi assimilado tanto pelos negros, que são as pessoas que estão sendo violentadas, quanto pelos brancos. E criou-se então um discurso de democracia racial. Vivemos todos iguais, de forma igual, todos iguais. Só que esse discurso, ele não se verifica na prática. Então é uma forma de você estar violentando ao grupo discriminado. Além de violentar, você está minando nele a possibilidade de organização. Porque se eu digo organização social para enfrentamento dessa violência, porque se os grupos de negros assimilaram o discurso da igualdade racial, assimilaram que o branco é melhor e que eles eram naquela situação de inferioridade, ou inferiorizada, não é inferioridade, mas inferiorizada, em função da sua pouca capacidade, você está violentando e minando nele a vontade e o desejo de se reunir com outros negros para mudar essa situação. Então, o que a gente vive no Brasil é um pouco isso. Pode passando tudo, por favor. Vai passando tudo. A violência física, gente, vai ser algo da violência simbólica. Algumas coisas vão derivar. Por exemplo, a baixa empregabilidade do negro. O negro no mercado de trabalho vai ter pouca chance. Na minha tese eu vou mostrar, por exemplo, que a população negra é a mais desempregada, é que fica mais tempo desempregada, é que é mais facilmente mandada embora, é que tem mais dificuldade de conseguir trabalho, é que ganha menos. Segundo o censo de 2010, a população negra ganha 60 e poucos por cento do que ganha branca. Um homem branco ganha hoje em torno de R$ 1.500, segundo o censo, e um homem negro em torno de 800 e poucos. Desculpe, isso é a população geral. É média geral. Homens e mulheres, jovens e adultos. A média geral do Brasil. Brancos com 1.500 e poucos reais, 1.563, me parece, e negros com 860 e poucos. Ou seja, 60% do que ganha a população branca. E por que isso? Porque eles ocupam. É verdade que eles são mal formados, são menos qualificados para o mercado de trabalho? Sim, pelas consequências do processo que nós já vimos aqui. Mas mesmo quando eles estão qualificados, eles não conseguem disputar de igual para igual. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, em 2005, implementou um programa chamado Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidade para Todos. Com esse programa, ele visava levar empresas privadas a incluir negros na sua mão de obra. Ele começou com as empresas do setor financeiro, os bancos privados. Existia já uma reclamação de que havia poucos negros nas instituições privadas financeiras, especialmente nos cargos de mais alto nível hierárquicos. Então, o Ministério Público, provocado pelo movimento negro que provocou o Ministério Público,
formulou esse programa e foi para as empresas fazer a intervenção dele. Conseguiu pouca coisa, mas nesse processo de intervenção, por exemplo, ele verificou que no Distrito Federal, quando você tem concurso público para bancos públicos, 40% da população que passa é negra nos concursos públicos para bancos. Mas quando você vai nos bancos privados, 10% da população é negra, os empregados são negros. O que significa isso, gente? Significa que os negros não estão desqualificados. O que tem é discriminação. Se eles conseguem passar no concurso público, por que eles não conseguem entrar na empresa privada? Então não é desqualificação. Os negros de fato têm menos qualificação do que os brancos hoje. Sim, eles têm menos anos de estudo, tudo isso é verdade. Dadas as consequências históricas de processos já tratados aqui, já falei sobre isso aqui. É um fato. Hoje, o resultado daquela desprezo todo do Estado brasileiro pela população negra é que hoje a população negra tem menos acesso à escola. Então, de fato, aquém do grupo de brancos quando está de formação. Mas estão se qualificando a cada dia mais. E mesmo esses qualificados têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Então, consequência da violência simbólica, uma delas é essa: desigualdade no mercado de trabalho. Outra consequência da violência simbólica é o tratamento dispensado a jovens, a homens e mulheres, jovens negros nos hospitais, na educação, no acesso a serviços públicos. Tem estudos que mostram que as mulheres jovens ou não jovens, as mulheres em idade de gestação, né, de maternidade, elas morrem mais que as brancas nos hospitais de parto. Por quê? Falta de atendimento médico, negligência no atendimento médico. A Organização Mundial da Saúde, há uns anos atrás, tentou conduzir um estudo para verificar por que as mulheres negras estavam morrendo mais do que as brancas na hora do parto, nos hospitais, segundo os registros, segundo os indicadores sociais demonstravam. E ela começou então a entrevistar os pesquisadores, começaram então a entrevistar médicos para ver o que explicava esse fenômeno. Por que as mulheres negras morrem mais no parto que as mulheres brancas? E então, conversando com os médicos, perguntavam: mas o senhor é racista? Tem racismo no hospital? Não, não tem, claro, não tem racismo, né? É o discurso oficial. E eles não viram que por meio dessas perguntas diretas não conseguiriam alcançar resultado, assim, de entender a razão. Mudaram a estratégia. Vamos perguntar para os médicos, então, se eles acham que as mulheres negras e as brancas são parecidas, são similares. São parecidas? O senhor dá tratamento de... Ah, não, as mulheres negras são mais fortes que as brancas. As mulheres negras são mais fortes, são mais resistentes. Então é por isso que elas morrem mais, né? Porque sendo mais resistentes, recebem menos tratamento, menos atenção. E como elas de fato não são mais resistentes, são só seres humanos, como eu falei no início, que a gente não tem raça branca, raça negra, biologicamente falando. Nós temos isso socialmente falando. Como elas são apenas seres humanos, elas morrem mais. Porque elas não recebem o tratamento devido. Então, isso é violência simbólica. Resultando na morte das mulheres negras nos hospitais na hora do parto. As jovens negras, a maioria das vezes, né? Outro resultado da violência simbólica é a própria violência física. Porque quando você pensa que em São Paulo, por exemplo, eu falei que 70% dos jovens que morrem, 75% dos jovens que morreram por arma de fogo, por violência letal, em 2010, era negra, né? Mas quando você vai para São Paulo, para o município de São Paulo, a realidade muda. 54% da juventude é negra e 46% é branca, ou seja, quase par e passo. Não é par e passo porque a população negra lá, jovem, é de 40% da sociedade. Então, é muito grande o percentual de 56%. Mas, você vê que 56 um, 46 o outro, é mais para o negro, mas está ali parecido, né? Eu não gosto, mas tem um discurso que sustenta isso. Mas quando você vai olhar as mortes lá em São Paulo, no município de São Paulo, por intervenção legal, ou seja, por abordagem da polícia militar, 70% é negra que morre. Estão percebendo? Então, apesar de correr um número ali similar, quando você vai na abordagem policial, 70% da juventude que está morrendo é negra. Ou seja, violência simbólica. Os policiais, as academias de polícia militar não estão dando conta de explicar, de ensinar para os seus profissionais
de que negros e brancos, de que o negro não é marginal só porque ele é preto, só porque ele é negro. Porque é assim que somos tratados na sociedade brasileira. Nós somos tratados como marginais apenas porque somos pretos, apenas porque temos uma tez mais escura e um tipo de cabelo específico. Os meninos negros são muito maltratados na sociedade brasileira e pelos policiais. As meninas negras são muito maltratadas nos hospitais, porque elas são tidas como mais fortes que as mulheres brancas. Isso tudo, gente, é consequência da violência simbólica, desse discurso oficialmente construído, que foi comprado pela sociedade brasileira em seu conjunto, negros e brancos, e que a gente precisa desconstruí-lo. Ele foi comprado, e mais do que ser comprado, ele informa a ação. Ele informa a ação do policial quando ele saca da sua arma. Ele informa a ação do médico quando ele deixa a moça negra mais resistente, segundo a sua mentalidade, na maca, para resistir mais um pouco. São atos, são atitudes informadas por essa questão da violência simbólica, esse discurso oficial que é falso. Vamos passar. Vamos passar, por favor. Pode passar. Pode passar, por favor. Por favor, pode passando, vai passando, já falei sobre tudo isso. Pode passando. Tá, falta um. Já falei também sobre isso. Por favor, vai passando. Aqui, volta o slide. Aqui a gente tem, só para vocês poderem ver, dados de homicídios por faixa etária, cor e raça, né? Aqui é o gráfico de quantos morrem da população negra. E aqui da população branca, de jovens brancos. A gente vê a diferença. Aqui a população negra morrendo em 2004. Jovens brancos e jovens negros. Para a gente poder ver a desproporção do país. Pode passar, por favor, a violência simbólica. A gente vê que os jovens brancos, a partir de 2003, 2000 estavam aqui em 2002 balões, 2002 começou a cair. A mortalidade da juventude branca por homicídio letal, por intervenção legal, começou a cair. E a da juventude negra começou a aumentar. É outro fenômeno que a gente observa na sociedade brasileira. A partir de 2003, a gente tem uma redução na morte por intervenção de jovens brancos, intervenção legal de jovens brancos e uma acentuação da morte por intervenção legal de jovens negros. Por favor, pode passar. Então, a gente vê que esses dados vão mostrar para a gente a banalização da questão racial no Brasil. A banalização de todos os assuntos que falam do negro no Brasil. Eu conversando com a moça agora da CBN, diante de tudo que eu falei, ela falou assim, mas nossa, a gente precisa fazer pela CBN alguma coisa sobre os negros negros. Dei meu cartão para ela, sobre negros, tudo, sobre questão racial no país. Precisamos ter assim, CBN, desigualdade racial. Eu falei, seria ótimo. Escreve para mim, para a gente poder ver, a gente viabiliza. Eu acho muito difícil, mas seria ótimo. Acho que tem que tentar começar, de alguma forma. Mas é uma coisa difícil demais, falei, especialmente para a mídia de massa. Os profissionais do jornalismo são extremamente avessos a esse tipo de questão, por um motivo simples que nós tratamos aqui: a criação, a formação que recebemos, o discurso dominante que impera. Nós precisamos desconstruir esse discurso, precisamos desconstruí-lo. Por favor, pode passar. Diante disso, gente, diante de todas essas questões que a gente foi colocado, o que a gente vê é que a juventude negra tem se mobilizado. Por favor, passe o slide. Ou pode passar, por favor. Sim. Não, agora deixa. Por favor. Os jovens negros, em diversas unidades da Federação do Brasil, têm se mobilizado em favor da igualdade racial, em favor da igualdade de oportunidade, contra o genocídio, que a gente chama de homicídio, mas eles estão chamando de genocídio da juventude negra no país. Então, o resultado disso tudo é que, desde o passado, o movimento negro é atuante para desconstruir todo esse discurso oficial. O movimento negro, ele tem uma atuação no Brasil, é um dos principais movimentos sociais no Brasil, um dos principais e mais antigos movimentos sociais do Brasil, o movimento negro. Em 1830, por exemplo, Salvador, os escravos que vinham de Salvador para qualquer outro lugar do Brasil, na década de 30, 1830, até 70, eram extremamente mal vistos. Eram vistos como insubordinados.
tinham vários tipos de tentativa de insurreição na Bahia e em vários lugares do Brasil. A gente tinha insurreição negra em vários lugares do Brasil. A gente nunca teve um processo de escravidão, mas a gente foi forçadamente mantido, e as vozes e a força dos negros que lutavam e das negras que lutavam, de homens e mulheres negras que lutavam contra o regime, eram abafadas. Eles tinham suas vidas ceifadas, que era como se fosse um germen da discórdia que eles estavam inseminando. Ou seja, a reunião de negros para fazer face a essas dificuldades todas, a esse problema todo da discriminação, ela sempre foi verdadeira, sempre existiu, sempre foi real. E é ela que tem conseguido desconstruir essa força da juventude, dos movimentos negros, é que tem conseguido desconstruir esse discurso oficial. E certamente nós estamos aqui como fruto e ganho de lutas do movimento negro. Eu falei para vocês, por exemplo, eu nunca passei por cotas, não tenho orgulho de falar isso não é por orgulho, é porque é um fato só. Nunca passei por cotas, mas eu quero um dia passar. Mas de fato, até a minha vitória, a minha conquista é vitória do movimento negro. Por quê? Na tenra idade, quando eu era adolescente, tive contato com o movimento negro. Eu, de fato, como eu falei para vocês, igual os jovens, os outros jovens negros no Brasil, eu não me vi inserida na sociedade brasileira, eu não via espaço na sociedade brasileira, eu não me via representada, eu não tinha expectativa de vida, expectativa assim, de futuro. Mas o movimento negro me devolveu isso. Então, de certa forma, eu não sou fruto de algum tipo de cota do movimento negro, eu sou fruto de uma consequência das lutas, né? É uma conquista do movimento negro, ele consegue desfazer na cabeça de muitas crianças essa ideia de não pertencimento, essa ideia, esse construto de não pertencimento e de inferioridade, certo? Então, o movimento negro está nas ruas, o movimento de juventude negra está na rua, lutando contra a morte dos jovens negros. Se você for olhar a ação que eu falei do Ministério Público aqui, recentemente eu falei que o Ministério Público interviu nas empresas do setor bancário, o movimento negro, ele não foi lá, o Ministério Público vai lá olhar, que era o dever dele. O movimento negro provocou, certo? Então, vai passando também, por favor. Essa juventude e esse movimento negro e essa mobilização de negros é que tem feito mudar a realidade do Brasil. Como consequência do movimento da juventude negra, nós temos hoje no Brasil, no plano federal, aquele plano que eu falei para vocês no início, que é o plano de enfrentamento à violência contra a juventude negra. Plano de Juventude Negra, VIVA. Plano de enfrentamento à violência contra a juventude negra, é o subtítulo dele. É uma conquista dos movimentos sociais de juventude branca e negra e de juventude negra. Esse tema era discutido nas conferências de juventude. A mortalidade dos jovens por violência, por homicídio, e especialmente da juventude negra, foi alvo de discussão em diversas conferências de juventude e de movimento negro. Sobre o movimento negro, essas discussões eram feitas nos fóruns da juventude negra. Então, a denúncia da juventude levou à criação desse plano, que está sendo implementado. Foi implementado primeiro em Alagoas, e agora está sendo implementado em outros estados e municípios do país, como é o caso de São Paulo e como é o caso de outros municípios, acho que São Bernardo, Diadema, está sendo implementado Salvador, está sendo implementado em várias unidades da federação. No Rio de Janeiro, no caso, o estado do Rio de Janeiro também aderiu o plano de juventude viva. Então, são conquistas da juventude. Eu trago isso para os jovens que estão aqui, né? Que a gente tem como influenciar, incidir na agenda pública. É uma questão de organização. Precisamos nos organizar, né? Vocês, no caso, eu sou mais jovem agora, vocês precisam se organizar ou juntos nos organizarmos, né? E lutarmos por situações que nos indignam. O plano de juventude viva, ele é real hoje, porque jovens, na idade da maioria dos jovens que estão aqui, se indignaram
com a mortalidade contra a juventude, com a mortalidade da juventude. Está o plano de juventude viva agora funcionando. A gente precisa implementar os planos, tem desafios mil para a implementação dos planos, e da juventude junto com a gente implementando esses planos, no monitoramento, na escolha dos territórios. Em São Paulo, a gente escolhendo os territórios em que o plano vai ser implementado, a juventude e movimentos de juventude estão juntos com a gente. Então, certamente na sociedade brasileira existem temas e áreas que precisam ser enfrentadas. A gente precisa se indignar diante delas. A baixa qualidade da educação que a juventude negra recebe. Que escolas nós estamos estudando? Quais as características dessas escolas? Por que essas escolas têm contribuído na nossa formação? Por que contribuem pouco? A gente precisa enfrentar esse tema, gente. A gente precisa lutar por uma educação de mais qualidade para a população negra, para a população brasileira, para a população periférica como um todo. Mas como nós, os negros, estamos sobre-representados na população periférica, precisamos pensar na juventude negra, porque além da pobreza, a juventude negra enfrenta a questão do racismo, da discriminação racial. Então, como eu falei no início, em algum momento dessa fala, é verdade que políticas universais são importantes para a juventude, para a população negra, é verdade, mas elas não são suficientes. Então, precisamos pensar em políticas. Quando eu falo em educação, por exemplo, eu penso numa política universal, para melhorar a qualidade da educação. Mas dentro dessa política universal, tem que ter algum substrato para enfrentamento da desigualdade racial. Então, a política universal, na política de saúde, a mesma coisa. Precisamos de uma saúde de qualidade no Brasil todo, para todas as pessoas. É verdade. Precisamos de uma saúde melhor no Brasil, políticas melhores de saúde. Mas dentro das políticas de qualidade de saúde, precisamos de algum mecanismo que faça face à discriminação racial. Pensar em formar pessoas, pensar em como sai a comunicação do Ministério da Saúde, por exemplo. Será que a comunicação do Ministério da Saúde tem que sair assim, com um montão de médico branco? Isso é uma afronta, gente. A sociedade brasileira, isso é uma afronta. Como que o Ministério da Saúde, que representa aos brasileiros, que tem 53% da população negra, e faz cartazes com pessoas brancas também, isso é uma afronta. Eu me sinto afrontada, indignada com isso. Eu tenho vontade de não sei fazer o quê. É uma indignação, é uma afronta para a população negra, é uma falta de consideração, é uma falta de respeito com essa população, meu Deus. Como que a gente admite isso? Como que eu admito que os instrumentos de comunicação, de educação, saiam só com as crianças brancas? Como que eu admito que comerciais de televisão saiam só com crianças brancas? Como que a gente admite isso? A gente se indigna diante disso? Que causas, que efeitos negativos isso causa numa criança negra, meu Deus? A gente perde gerações, gente. A gente está perdendo, as nossas crianças estão morrendo, porque não se veem representadas nas nossas comunicações. Como que nós, brasileiros, permitimos isso? Precisamos fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Eu acho que é isso. A gente vai abrir um bloco de perguntas agora, né, Araci? Mas antes de abrir o bloco de perguntas, eu queria pedir uma licença aqui. E a gente não poderia, no encontro que a gente está falando sobre juventude negra, que a gente está falando do movimento negro, trazer a memória aqui a lembrança do professor Ademir Félix de Jesus, né, que era da coordenadoria da assessoria da igualdade racial, que faleceu há mais ou menos um mês atrás aí, e com certeza hoje estaria aqui, né, se estivesse entre nós aí. E também trazer memória até uma denúncia que o movimento negro do Paraná está fazendo com relação ao assassinato da Yabucumbi de Londrina, que foi brutalmente assassinada. Um crime com características de questão religiosa, de intolerância religiosa, de preconceito racial, né? Ela, a sua mãe, a sua neta, uma criança de 10 anos, foram brutalmente assassinadas, né? E a imagem que se deram para isso era que era de uma pessoa transtornada, que saiu de casa sem intenção. Mas uma pessoa transtornada que diretamente foi à casa da Iá, quebrou todos os santos que tinha na casa,
assassinou, fez xingamentos e tudo mais, e assassinou brutalmente a sua mãe, uma senhora de quase 90 anos, a Iá, e a sua netinha. Então nós estamos fazendo, está tendo um movimento, né, está tendo uma manifestação do movimento negro para que o Ministério Público apure isso de fato como crime de intolerância religiosa. E a gente não pode deixar passar isso sem essa averiguação. E também pedir licença mais uma vez também, um movimento legal, uma iniciativa legal que a Araci teve, de estar convidando as escolas, tem aqui os alunos da Ampacim, tem os alunos aqui, tem alunos e alunas aqui do Colégio 23, do Tânia, eu acho que as outras escolas também poderiam estar passando aí, né, o Tânia Varela, minhas meninas lá do João 23, tem outras escolas aí que estão presentes também, que poderiam citar, né? As meninas lá de Sarandi estão pedindo para falar lá do Jardim Panorama, enfim, Santa Maria Goretti, é isso aí. Siacas, isso. Então a gente tem bastante escolas. O pessoal pode ir anunciando que a gente apresenta as escolas aí. Uma salva de palmas. Então agora nós vamos abrir um bloco de falas, né? A gente 5 pessoas. Então, oi? Desculpa, é verdade, gente, desculpa. A Araci está relembrando aqui, é que nós fizemos, nós, o movimento social, a gente, para trazer até a presença de quem luta com a gente, que tem que estar, de quem sempre nos acompanhava e que nesse momento nos deixou, né? Eu vou chamar o nome do Ademir, e vou chamar o nome da Iá, e todos vão falar presente, tá? Ademir Félix de Jesus. Presente. Ademir Félix de Jesus. Presente. Ademir Félix de Jesus. Presente. Iamucumbi. Presente. Iamucumbi. Presente. Iamucumbi. Presente. Então uma salva de palmas, né? E agora sim a gente vai abrir um bloco de perguntas. Então 5 pessoas que queiram fazer já podem aproximar aqui. Daí vem, se apresenta e demanda as questões, tá? Pedir para essas crianças lindas, maravilhosas que devem ser aos pouquinhos aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Aline, sou educadora de base no CSO já há 4 anos. Já fiz parte das lutas do movimento, conheço a Araci, o Valdir, que aqui está presente, e foram pessoas que colocaram em nós a esperança de sermos um cidadão melhor e lutar sempre sobre a questão racial. Não sei se é uma pergunta ou se é um complemento. Aí cada um idealiza, reflete da melhor forma que quiser. Em Maringá, nós temos um índice de reprovação de crianças negras muito grande. E reprovação altíssima, de grande escala. Só na minha instituição, a gente tem muitos negros que reprovam e tem um índice de reprovação em um ano escolar, chegando a reprovar até 7 vezes em um ano só. E outra questão que eu queria complementar. Fora esse índice de reprovação, nós temos muitas crianças negras desmotivadas, desacreditadas, crianças que não têm essa identificação com a sua raça, com a sua cor, com o seu cabelo. A dica aí aos professores, né, municipais e estaduais, o que estão fazendo com os nossos alunos que vêm para nós totalmente desmotivados, desestimulados com a sua questão de identificação racial. A coisa que eu mais sempre prezo aqui em Maringá e sempre observo, como a nossa palestrante aqui disse, são os meios de comunicação. Eu não sei quando ou como faremos isso com os nossos comércios aqui em Maringá, onde a presença negra, eu não sei nem se chega a 10%. Eu não sei falar em porcentagem. Nós temos aqui muitos comércios. Eu vou falar só de um, que para mim é um destaque muito grande, que são as fotos recibos onde se tiram fotos para casamento, formatura, e a gente nunca vê uma foto negra em destaque, onde as pessoas vão
e se identificam. O nosso dinheiro até vale. Se eu chegar lá e falar, eu quero uma festa de 15 anos, quero um fotógrafo lá, eu consigo sim, ó, vão lá, vão prestigiar, vão tirar foto, vão cobrar o valor que está, mas eu não posso ser representada nos fóruns CECIS, daqui de Maringá, os fóruns, eu não sei se é assim que fala, e a gente vê essa discriminação, esse preconceito muito grande. E como que nós vamos incentivar a nossa juventude negra a acreditar que podem ser melhores, se nem representadas são nos meios comerciais, né, nos mercados, em tantas instituições, onde a gente sabe que nossos jovens, eles são puxados para a visibilidade. Não adianta. Não adianta ficar aqui falando só em teoria, se não tiver imagem, se não tiver... Então, qual seria, palestrante aqui presente, um incentivo para essa juventude que aqui está e acreditar que elas podem sim ser representadas? Estamos falando aqui só de município. Não vamos falar nem Brasil, que né? Aí eu já estenderia muito, mas estamos falando aqui do município de Maringá. E Maringá, gente, é um preconceito muito grande. É uma diminuição, assim, de identificação racial muito grande. Obrigada, desculpa a extensão dos comentários. Eu acho que eu só quero complementar tanto a professora Eliane, eu estou falando com a professora, olha só. Eu acho que você tem um pouco de professora, e é professora, né? Isso. E os colegas professores, né, e alunos aqui da escola. E falar, meu nome é Aldenísia, eu sou pedagoga, sou enfermeira, sou administradora. Trabalho na escola Santa Maria Gorete, sou coordenadora do curso técnico em enfermagem na Santa Maria Gorete, sou pedagoga à tarde. A professora terminou de falar aqui, é verdade, nós professores temos um papel muito grande, né, em fazer essa conscientização da população e do nosso próprio aluno. Dizer que ele é um ser humano, tá? Ele é um ser humano e tem todas as chances e oportunidades que estão aí, ele tem que correr e aproveitar. Como a professora falou, eu também nunca me beneficiei pelas cotas, também falei, é um erro, né? Já peguei com a Araci, no último encontro, nós brigamos, eu falei que tem que ter a cota, agora para pós-graduação, o mestrado. É ou não é? Eu estou tentando entrar no mestrado, eu sei quanto que é difícil, porque eu não sei inglês, né? Sempre estudei na escola pública, meu inglês não dá para passar na prova do mestrado da UEM, então tem que ter cota agora. Eu briguei, não foi brigar naquele encontro. Então, a cota tem que estender. Agora, depois do superior, tem que ter a pós-graduação, tem que ter o mestrado, o doutorado, essa cota vai ter que se expandir, né? E outra coisa, só queria complementar a questão da... Quem vê a propaganda lá da Minha Casa, Minha Vida? Quem está representado lá? Quem é? Quem é que aparece lá na foto? Né? É o negro, é uma senhora negra. E lá no outdoor do plano de saúde, que é bem caro, um plano de saúde caro. Quem que aparece lá no plano de saúde? No outdoor da cidade? Está cheio em Maringá. Agora, pensar um pouquinho. Tem uma pessoa lá, um casalzinho, que eu sou da saúde, né? Então eu observo coisas da saúde. Mas isso está representado em todos os segmentos sociais. Tem um casal que poderia dizer, não é negro, mas ele é um afro, né? Então, isso realmente e cabe a nós professores, tem que ter uma professora aqui, né? E nossos colegas alunos motivar os seus colegas, seus parceiros, e dizer que nós somos gente igual a gente, tá? Muito obrigado.